Esse é o Ancapso e nós vamos falar de novo daquele juiz em Santa Catarina que mandou o X apagar uma mensagem no mundo inteiro, como se tivesse jurisdição sobre o mundo todo. E agora, a gente sabe, eu falei para vocês no vídeo, né? Não estava claro qual era o teor da mensagem, mas tudo indica que era injúria, calúnia e difamação. Então agora a gente tem, de fato, a indicação de que era difamação o caso, e mais do que isso, que era uma besteira, uma discussão política entre petista e bolsonarista, e é isso que levou o juiz a proibir no mundo inteiro uma mensagem, ou seja, o juiz está usando exatamente os poderes do Xandão, né? Nesse caso aqui é um caso menos crítico, porque existe um segundo grau de jurisdição, né? Isso pode ser jogado para o tribunal e, eventualmente, essa decisão idiota desse juiz pode ser revertida. Mas vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui mostra aquele problema que eu falei para vocês, né? Eu falei sobre isso no vídeo passado, justamente, que o Brasil não pode ter jurisdição sobre o resto do mundo. E se um juiz lá nos Estados Unidos diz que a postagem tem que continuar? Como é que fica nesse caso? Como é que o X vai obedecer as duas ordens ao mesmo tempo? Não tem como, né? A jurisdição territorial é parte da justiça brasileira. E mais do que isso, tem um outro problema nisso daqui, que é aquilo que eu falei também no vídeo anterior, que é a questão de como que esses crimes contra a honra no Brasil são absolutamente insanos, não fazem nenhum sentido, não tem lógica nenhuma isso daqui. Vamos entender esse caso. Essa notícia foi sugerida por Bitman, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei sobre esse assunto, tá? Eu não vou falar nada de novo aqui, mas o que tem de novo aqui é a informação que o Cláudio Dantas conseguiu levantar sobre o que eram as mensagens que, afinal, foram bloqueadas no mundo inteiro. Uma coisa seríssima, que não poderia ser dito em qualquer lugar do mundo, não se poderia dizer essa coisa. Então, olha só o nível que é a coisa aqui, ó. Era um post sobre a movimentação em relação ao 8 de janeiro, aí eu não sei qual movimentação, qual das manifestações que foi, né? Uma das manifestações que teve pela anistia do pessoal do 8 de janeiro, e aí esse esquerdista aqui, o senhor Léo, comentou aqui, ó, flopou mesmo, ninguém quer ser compadre de bandido, né? Ou seja, ele já ofendendo o pessoal, dizendo que Bolsonaro é bandido, que quem está acompanhando o Bolsonaro é compadre de bandido e coisa e tal. Aí o senhor Edmar respondeu o seguinte aqui, ó, deixa eu adivinhar, ficou sem sua maconha hoje? Foi a resposta do seu Edmar aqui nesse processo, né? E aí o cara falou assim, você tá me acusando de usar drogas só porque eu estou expressando minha opinião? Não, não acusou nada, perguntou se ficou sem, é isso o problema, né? Cadê a liberdade de expressão? Melhor apagar o comentário antes de se encrencar, a internet não é terra sem lei, né? Ou seja, é o que eu falo pra vocês, isso daqui foi uma coisa com o intuito de prejudicar o cara economicamente ou na sociedade? Não, foi criticar o cara, a opinião dele é que o cara, pô, é petista, né? Todo petista é meio maconheiro mesmo, né? Então assim, foi isso, o cara mostrando a opinião dele, né? E aí no final das contas, o outro reclamando, cadê a liberdade de expressão? Ué, liberdade de expressão é isso, meu amigo, você fala uma coisa, outro fala outra coisa e pronto, não tem problema nenhum, você pode falar o que você quiser aí, não tem problema nenhum não. Ninguém te proibiu de falar nada, mas você usou a justiça pra proibir o cara, né? Então, aí, ou seja, ele entrou na justiça e, de fato, o juiz deu a ordem para suspender esse tweet aqui. Beleza, suspendeu, tá aqui, ó. O post do Edmar, não sei o que lá, foi ocultado no Brasil em resposta a uma demanda legal. Aí, ou seja, o Edmar continua livre. Isso aqui é o correto, tá? Isso daqui, por mais que eu considere a decisão do juiz errada, até aqui, quando o juiz mandou tirar o post do cara aqui no Brasil, é uma decisão errada, mas é uma decisão que tá dentro do arcabouço legal brasileiro. Só que aí o senhor Léo aqui, Léus, né, entrou com uma representação dizendo, não, mas tirou só no Brasil, não pode, tem que tirar no mundo inteiro, que negócio é esse tirar só no Brasil? Não pode. E aí o juiz, de novo, a minha visão é essa, tá? Eu não conheço esse juiz particularmente que tomou essa decisão, mas a minha experiência com juízes brasileiros e com advogados brasileiros é que estão todos eles absurdamente refratários à tecnologia. Nenhum deles gosta de tecnologia, nenhum deles tem, assim, tem boa vontade com tecnologia, todo mundo reclama de tecnologia, reclama o tempo todo, são refratários, sabe aquela pessoa que tem preconceito sem nem conhecer, não entende do assunto e não gosta, né? E aí, ou seja, para ele parece muito natural proibir no mundo inteiro. Como assim proibir no mundo inteiro? O Brasil não tem jurisdição no mundo inteiro, não pode proibir isso. Você está invadindo competência de outros tribunais em outros países. Se num outro país a justiça de lá decidir que o comentário tem que ficar, como é que vai ficar? Qual dos dois casos? Vamos supor que o senhor Edmar Santos entrasse na justiça americana, alegando que pela lei americana ele tem direito de ter o tweet dele lá né, no ar, por conta de ser liberdade de expressão. Lá nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é levada a sério. Como eu expliquei no meu vídeo anterior, lá, quando existe crime contra a honra, lá até existe, mas você precisa provar que a pessoa falou alguma coisa com o intuito de te prejudicar em alguma relação comercial ou de alguma forma, né? Fazer você perder o emprego, não sei o que lá. O que não é o caso. Aqui claramente a gente está vendo uma discussão política na internet. Um cara ofendeu os bolsonaristas, esse cara aqui ofendeu os petistas e pronto, pô. Olha o absurdo que eu falo pra vocês. É um absurdo a forma como a justiça brasileira encara os crimes contra a honra. Até porque, se você ler o texto do crime contra a honra, ele já dá a entender que era para ser usado da forma americana. Olha só.
Artigo 139. Difamar alguém. Aparentemente o caso aqui é exatamente de difamação, né? Ou colocaram como difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E aí que é uma questão, porque isso daqui é quando você quer difamar a pessoa, né? Como qualquer crime, tem que haver o intuito, o interesse, a intenção do agente de cometer aquele crime. Se ao contrário, o agente está meramente expressando a sua opinião e a essa opinião a outra parte não gostou, isso não é o crime de difamação. Não deveria ser o crime de difamação. Difamação é quando você de propósito quer difamar alguém. Tá aqui, ó, o tipo penal, difamar alguém. Você quer difamar a pessoa. Não, se você está meramente discutindo ou exprimindo a sua opinião sobre a pessoa, você não quer difamar ela, você quer exprimir a sua opinião sobre aquela pessoa. É o mesmo entendimento americano. O problema no Brasil não é nem a lei, o problema no Brasil é como a justiça entende a lei. Acha que meramente alguém falar alguma coisa ruim para você já é difamação. E isso é errado. Se não houver intenção, se a pessoa está apenas falando a opinião dela sobre você, não tem a intenção de te difamar, de causar prejuízo para você, de piorar a sua vida com aquela alegação, não há que se falar em crime de difamação, né? Então essa é uma crítica pessoal minha, mas eu já aviso a vocês, tá? Tomem cuidado, porque a justiça brasileira entende, você falou uma palavra feia, já pode ser considerado difamação, injúria. Eu acho injúria pior ainda, cara. Injúria é uma coisa que não tem nem sentido, cara. Em lugar nenhum do mundo injúria é crime. Só que no Brasil que tem essa porcaria. O que é injúria? Se você fala alguma coisa contra a pessoa e a pessoa se sente ofendida. Ela própria se sentiu ofendida. Caramba, chamei você de careca lustrosa. E fiquei ofendido. Você me chamou de careca lustrosa. Me ofendeu. Pô, peraí. Então se você se ofender, você pode entrar na justiça contra mim? Não, pô, você se ofendeu porque quis, pô. Ninguém é obrigado a se ofender. Você pode me chamar do que você quiser. Se não quiser, eu não me ofendo. Pô, deixa pra lá. E tem, inclusive, uma regra muito simples pra isso, né? A pessoa falou um negócio pra você que você não gostou. Você é aquilo, né? Te chamou de careca. Você é careca mesmo? Eu sou careca. Você é careca mesmo? Então não é ofensa, porque você é mesmo, né? Ou então, se você não gostou e você não é, então pronto, pra que se preocupar? A pessoa tá mentindo, não tem nada demais. Ela falou uma mentira sobre você, não quer dizer nada. Em qualquer dos casos, você não é obrigado a se sentir ofendido por aquilo que foi falado contra você. O crime de injúria é um crime que tinha que ser abolido. Não faz nenhum sentido esse tipo de crime, né? E, de novo, difamação e calúnia, eu acho, na minha ótica, na ética libertária, não deveria existir como crime também. Mas, se você quiser considerar como crime, tem que ser como os americanos. Apenas quando há a intenção clara de causar prejuízo, causar danos morais àquela pessoa por conta da ofensa. Se for só uma discussão na internet, se for só uma briga de troca de tapa, como é mais ou menos o que está acontecendo aqui, ou se for apenas uma opinião da pessoa, não há que se falar em crime contra a honra. Não há que se falar em difamação, né? Então, um absurdo isso aqui. Parece que tinha um outro caso, que esse mesmo Léus colocou também, e um outro bate-papo dele também, que ele também estava criticando não sei o que lá, e uma outra pessoa respondeu também. Enfim, parece que foi uma crítica. Ele estava criticando o Papa, que o Papa é republicano, né, o Papa novo lá, o Leão XIV, aí ele criticou aqui, alguém respondeu a ele, e ele de novo entrou com esse papo aqui de que vou processar e não sei o que lá. Ou seja, esse pessoal é que está fazendo esse tipo de coisa. É um absurdo. A minha visão é que isso daqui é abuso da justiça, porque é um caso clássico de discussão na internet que não tem impacto nenhum na sociedade. Você mover a justiça estatal para esse tipo de situação é absurdo. Mas, de novo, você tem dois fatores aqui. Você tem, de novo, o pessoal da esquerda querendo brigar com o X, querendo brigar com a liberdade de expressão, querendo calar a direita a qualquer custo, né? E aí você tem essa situação, né? E também juízes. Eu não sei qual é o caso do juiz que tomou essa decisão aqui, não conheço o juiz pessoalmente. Mas, no final das contas, ele pode, não dá para descartar a possibilidade, dele ser mais uma pessoa refratária à tecnologia, que não entende do que está julgando. É perfeitamente possível existir isso, porque o judiciário brasileiro é totalmente refratário à tecnologia, ou pode ser um admirador do Xandão e achar que tem que mesmo controlar o discurso, que ninguém pode criticar ninguém e coisa e tal. É uma coisa absurda isso daqui, né? Eu não sei não, tá? Porque arrisca o Brasil tomar uma multa enorme nesse tipo de coisa, né? Os Estados Unidos já estão comprando essa briga da liberdade de expressão, né? Arrisca o Brasil ser acionado em tribunais internacionais, tal como a OEA, e exigir um pagamento milionário do governo brasileiro de multa por conta dessas ações que exigem coisas fora do Brasil. Não pode. O Brasil não tem direito de exigir isso, né? É uma coisa totalmente absurda e sem sentido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.